E nós vamos falar sobre José neste tempo. E diz assim a palavra do meu Deus e do seu Deus nesta noite. Gênesis capítulo de número 37, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 11. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles ao seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-lhes, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinava meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiava por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Gostaria que você colocasse a sua Bíblia no seu assento, colocasse as suas duas mãos no coração e orássemos nesta noite. Pai, em nome de Jesus, esta palavra é uma palavra, Senhor Jesus, que vem nos impulsionar, uma palavra que vem falar ao nosso coração nesta noite de sábado. Então, se nós, como seus filhos, temos ainda crédito contigo nos céus, Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento para entender o seu agir, o seu manifestar na noite deste sábado. Quem sabe aqueles que estão aqui na nave e aqueles que nos assistem nessa noite, eu não sei aonde esta palavra vai chegar, mas aonde chegar que o Senhor possa falar ao coração daquele que ouve, Deus, porque a sua palavra vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós queremos ouvir a sua voz nesta noite de sábado, e que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, nos direcionando, e aquilo que tem no nosso coração que nos atrapalha, Senhor, de entender e compreender, que retire do nosso coração nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você puder, sente-se na presença de Deus. Amém? O livro de Gênesis é um livro das origens, um livro onde as suas narrativas descrevem o início da história do homem, da sociedade e das famílias. Esses relatos de Gênesis ocorrem na cultura sumeriana. A Suméria é a civilização mais antiga, onde se localizava na parte do sul da Mesopotâmia. É conhecida por fertilidade entre os rios Tigres e Eufrates, uma civilização de meados do 4º milênio. E nessa região, por volta de 2000 a.C., ali vivia um homem chamado Abraão, onde Deus o chamou e fez promessas. Onde você pode encontrar no livro de Gênesis, capítulo de número 12, o velho conhecido texto nosso do 1:3, onde ele faz um convite e pede para que Abraão saia da sua parentela para a terra que ele mostrará. Mas o maior convite, ele vai encontrar um pouquinho mais. E se você entender o livro de Gênesis, se você for tentar entender ele de forma cronológica, jamais você vai entender o livro de Gênesis. Não tente entender o livro de Gênesis de uma forma cronológica. Então Gênesis 15:5, ele diz assim a ele: então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conte as estrelas, se as pode contar, e assim será a sua descendência. E aqui nós podemos entender a história de 3 patriarcas. Não vou me ater de toda a história, todos os meninos foram pregando até chegar a José. Então ele faz uma promessa a um homem conhecido como Abraão. Mais tarde você vai ver que os 3 patriarcas, Abraão, Isaac, e nós vamos chegarmos também a Jacó. E quando nós chegarmos em Jacó,
nós vamos entender que ele se casa com uma mulher. E o mais interessante de Jacó, que ele tem vários filhos. Aquilo que Deus faz na promessa para Abraão, depois para um homem chamado Isaac, vai se cumprir muitos feitos na vida de Jacó. Você crê nisso? Você vai entender que Jacó gera muitos filhos e vai colocar filho lá longe, gente. É o tal do Jacó. E o mais interessante é que Jacó, ele vai passando dentro da Mesopotâmia, desse lugar, conhecido como Parã para alguns. E ele vai se encontrar e deparar com um homem cujo seu nome se chama Labão, como diz o pastor John Carlos na sua narrativa. E vai encontrar esse homem, e esse homem era um homem idólatra. Um homem que adorava deuses estranhos e guardava as suas estátuas. E este homem é casado com uma certa mulher, que eu acho muito interessante. Porque quando ele casa, ele vai gerar 2 filhas. E esta é Raquel. Amém? Quantos estão comigo? E também Lia. E dentro dessa história, este homem que se chama Jacó se apaixona. Não por Lia, mas por Raquel. Quando nós vamos estudar um pouco mais e aprofundar, nós vamos entender que Lia não era tão bonita, Adriana, como Raquel era. Não quer dizer que ela era feia. Muitas vezes nós ouvimos tanta contextualização dizendo que ela era feia. Não, querido. Até porque as duas eram gêmeas. Lia e Raquel eram gêmeas. Mas Raquel era mais bonita, mais formosa. Porém, mais duro de lidar também. Lia tinha o coração mais maleável. Era mais chegada do seu pai, de Labão. Já Raquel não. Raquel pegava no pé do pai, porque guardava suas estátuas e aquilo incomodava ela. A Raquel. E o mais interessante é que você já conhece a história. Tem que trabalhar 7 anos. Jacó vai lá, encontra Labão no meio do caminho, tem que trabalhar 7. Daqui a pouco mais 7. Mas o interessante é que ele teve vários filhos. Também com Lia. E onde nós vamos entender algo bem interessante, que depois vai gerar as 12 tribos da grande Israel. E Lia vai gerar Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulão e Isacar. E uma menina dócil, que não faz parte do grupo das 12 tribos, mas se chama Diná. Ou seja, ela gera 7 filhos. Certo? Mas aí tem no meio do caminho, nosso amigo Jacó tem mais filhos, mas não com a mulher principal, que era Lia, mas com as chamadas, ou por muitos conhecidas como concubinas, ou a mulher que prestava serviços a Lia. E uma delas se chamava Bila, e ela gera mais 2 tribos, Dan e Naphtali. Ou seja, ela era empregada de Lia. E aí tinha outra que andava também com ela, que se chamava Zilpa, que gera Gade e Asser. Isso nós completamos as 12 tribos da grande Israel. Mas a pergunta fica: onde está Diná? Para as meninas que vão pregar sobre as mulheres da Bíblia. Diná foi uma das filhas dele, mas não faz parte do grupo das 12 tribos. Mas ela, você vai ouvir citada na Bíblia uma única vez, de Diná. E ela se completa em 12 tribos. Mas o interessante é que dentro disso, Lia gera mais filhos. 16 filhos depois. E Raquel só 14. Dando a geração. Só para a gente entender um parâmetro aí. Já que nós estamos falando de origem, de onde veio. Certo? Isso é muito interessante. E mais tarde, quando já na velhice, ele vai se casar com a Zenate e vai ter ainda Manassés e Efraim. Isso já no seu fim da sua jornada, no fim da sua carreira. Então assim, é muito interessante que Raquel é mais ligado quando você vê as coisas na Bíblia, porque José, ela gera José e Benjamim no relacionamento com Jacó. E a Bíblia dá muito mais ênfase para esses 2 dos filhos de Raquel, que é Jacó e Benjamim. Perdão, irmãos. José
e Benjamim, que era um dos filhos de Jacó. Ele era o 11º filho de Jacó, né? E era muito interessante, porque ele era o 11º e o caçula é Benjamim. E esse é o que mais vai dar problema. Se nós pegarmos a história de Israel, é o que mais vai dar problema depois na caminhada. Amém, querido? Então, já aproveitando, já que você está anotando aí, o significado de José ou Yosef no hebraico é aquele que acrescenta. E acrescentou bastante. Amém? Só para nós entendermos, porque o nosso tema é sobre origem. De onde veio, por que veio, né? E a gente tinha que fazer um relato rapidinho para a gente ganhar um tempo, para a gente entender onde nós queremos chegar nessa noite. E nós queremos falar de José. Não José do Egito, mas José no Egito. Amém? De onde veio esse homem? Mas dentro de tudo isso, eu não quero falar somente da origem de José, de onde ele veio. Mas Deus tem colocado no nosso coração em alguns dias falarmos sobre processos. E se você está anotando, o significado de processo é uma palavra com origem no latim. Procedere significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Uma palavra relacionada com percurso, avançar ou caminhar para frente. Quantos estão dispostos a caminhar para frente com Deus? Quantos estão dispostos a avançar em Deus? Mas dentro dessa caminhada, dentro desse processo que nós temos vivido na nossa vida, querido, nós precisamos entender alguns pontos dentro do processo. Como José teve que passar alguns processos. A promessa nós lemos. A promessa, muitos dos meninos vêm lá de trás, colocando de onde vem, né? A origem de onde veio, onde nós queremos chegar. Mas a gente já teve alguns temas aqui dentro do Novos Jovens. Agora chegamos à origem, mas destino. Nós precisamos conhecer a nossa origem e qual é o nosso destino. Mas entre a origem até a chegada ao destino onde você quer chegar, dentro dessa caminhada, para nossas conquistas, ou se você quer conquistar, nós precisamos passar por alguns processos na nossa vida. Você sabia disso? José passou por alguns processos na sua caminhada, na sua vida e nas suas conquistas. E algumas partes do processo não é simples, não é tão fácil, é difícil, é complicado. E eu não sei qual é a parte que você tem vivido na sua história, na sua vida. Qual é a parte do processo que você tem vivido? A Bíblia vai dizer que ele tinha sonhos, que José tinha sonhos. Quantos têm sonhos aqui? Amém? Quantos sonhos você já conquistou na sua história? Quantos sonhos ainda precisam ser conquistados por você? Quantos sonhos você acha que está tão distante da sua história? José passou por processo. José passou por processo. Primeiro deles, é muito interessante porque num certo dia ele senta à mesa e ele relata um dos seus sonhos. Aliás, 2 para a sua família, para os seus irmãos. Para aqueles que você conhece hoje como as 12 tribos de Israel. E pega a filha indiana de Rúben, né? Vai pegando Rúben, daí você vai pegando os demais, até chegar nele. Ele era o 11º. Se você analisar nesse tempo que ele relata o seu sonho, ele era o caçula, porque Benjamim não tinha nascido ainda. Benjamim vai nascer depois. E eu tento imaginar todo mundo sentado à mesa, ao lado dele. Ei, quero abrir uma entre aspas aqui para você. Quem sabe muitas pessoas não estão torcendo por você. Desculpa, irmão. Quem sabe muitos não vão sonhar como você sonha. Quem sabe muitos não vão compadecer de você dentro do seu sonho. Eles não vão participar dos seus sonhos. Os irmãos odiavam a José. Os próprios irmãos.
Porque já na velhice do seu pai, o seu pai inventou de dar um presente para ele. Uma túnica. Se você entrar e olhar as túnicas no mundo do povo israelitas, você vai encontrar de 6, 7 cores. E cada cor representava algo. Eu não tenho tempo para falar das cores. Mas o seu pai na sua velhice entrega e dá um presente ao mais novo. Quantos tem mais novo na sua casa, hein? Tem que, né? Às vezes é o do meio, às vezes é o mais velho. E às vezes o caçula sempre é mais bajulado. Quem sabe isso te irrita, não é verdade? Nesse tempo José era o caçula. E ele sonha. Primeiro ele fala aos irmãos que ele sonhou com um feixe, que ele estava no meio dos caras. E isso já começa a irar. Mas o segundo sonho, e teve outro sonho, contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Qual é o seu sonho hoje à noite? José sonhou que a turma da sua origem tinha que se prostrar a ele. E ele teve que pagar um preço altíssimo por sonhar. Qual é o preço do seu sonho? Melhor, qual é o valor do seu sonho? E o primeiro passo do processo, Gênesis capítulo 37, versículo 21, diz assim: ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai ele nesta cova que está no deserto, não lanceis mão neles. Isso disse para livrá-los da mão deles e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. A primeira coisa que os seus irmãos fizeram foram retirar aquilo que o seu pai tinha dado de presente a ele, a túnica. O que é que tiraram de você, querido? O que é que tiraram de você? Quem sabe roubar o seu sorriso? Quem sabe roubar a sua vontade de adorar a Deus? Quem sabe me tiraram do ministério, Luciano? E eu não fiz nada. Quem sabe me tiraram do meu lugar no meu emprego? Eu estudei, eu ralei, eu consegui, eu conquistei, me tiraram lá do meu cargo e me colocaram para baixo. Ei, vamos aprender alguma coisa aqui. Ei, não se assuste. Muitas vezes em Deus a gente tem que dar um passo atrás para dar 10 para frente. Não foram eles que tiraram você. Vou repetir e tenho uma notícia para você. Não foram eles que tiraram você. Não foram eles. Quem sabe isso, querido, tem atrapalhado a sua vida com Deus. Onde você quer estar tem atrapalhado a sua vida com Deus. Então Deus teve que gerar uma circunstância para te tirar daí. Tiraram uma túnica dele e lançaram ele num poço. Quem sabe escuro. E a Bíblia vai dizer sem água. Eu te pergunto, quem é que vive sem água e sal? O que é que está faltando no seu sonho? Não tinha água. Estava escuro. Eu tento imaginar José ser lançado no poço.
por causa do seu sonho. Quem sabe não dava para enxergar nada. Quem sabe faltou forças por algum período. Mas José não desistiu. O que tem feito você desistir, querido? Mas alguém dentro do processo não sei se propósito de Deus ou sentimento de culpa resolveu tirar ele de lá. Quem sabe o que é que eles iam ter que, qual a satisfação que teria que dar para o pai, né? Eles tiram José de lá, do escuro, daquele lugar que não tinha água. E a pergunta que não quer calar nessa noite: reconhecendo a sua origem, o que tem gerado sede em você? O que tem gerado sede em você? A luz ou as trevas? Uau! O que tem gerado sede em você? A luz ou as trevas? Tem muita gente trocando a luz pelas trevas e achando que aquilo lá vai saciar a sua sede. Você está perdendo tempo no processo, achando que está enganando a Deus, e você está enganando a si próprio, menos a Deus. E desculpa, você pode andar nas trevas a hora que você quiser. Que isso, Tobias? Mas se você quer viver os sonhos de Deus para a sua vida, vai ter que retornar no lugar de origem. É a origem que a gente está tratando? Vai ter que voltar no lugar de origem. Faça a sua escolha, ou a luz ou as trevas. E a pergunta é: o que é que tem te gerado sede? Se a presença de Deus tem gerado sede em você, uau, muito bom. Mas se as trevas ainda te geram sede, querido, começa a rever os seus conceitos. Os irmãos Rubem e Judá têm uma brilhante ideia. Nós vamos ter que dar conta para o pai depois. Então vamos tirar o moleque de lá. Até tiraram. Mas de repente eles estão andando e vem uns homens, onde a Bíblia chama de medianitas. Vendedores ou compradores, como você quiser. E eles têm a brilhante ideia de vender José aos medianitas. Eles vendem o próprio irmão. Sonhe, igreja. Sonhe. Quanto custa o seu sonho? Quando José achou que estava tudo certo, de repente eu tento imaginar chegar perto dos mercadores um homem cujo seu nome se chama Potifar, e compra José. Eu tento imaginar ele olhar dos pés à cabeça José aos dentes. E olha que um menino hebreu valia muito no mercado do povo egípcio. O sangue era diferente, querido. O sangue era diferente. Quanto vale o seu sonho? Potifar vem, leva José. E a história vai dizer que por pouco tempo, José se torna mordomo dentro da casa de Potifar. O significado de Potifar
é um Deus meio estranho. Do mundo egípcio. Um oficial que era prenúncio de um Deus chamado Ra, que põe na terra. E era assim Potifar era conhecido no meio dos egípcios. E vem cá para nós que uma mulher, um estadista, jamais você vai encontrar uma mulher de um estadista feia. Você não vai encontrar jamais no mundo egípcio. E a mulher do homem era bonita. E a história vai dizer que ela se insinua para o mordomo chamado José, ou Yosef, como você quiser. Só que José, se você pegar a lei mosaica, ainda não tinha essa punição. Mas o coração de José estava em Deus. José não quis trocar a sua comunhão em Deus por um convite. Mas quando você lê a história, você vai ver que a mulher vai em direção a ele quando Potifar entra. E toma, uns falam a capa, outros as suas vestes. E ela está próxima a ele. E aqui eu quero fazer a segunda parada dentro do nosso processo. Ser acusado de algo que você não fez não é tão simples. José não devia, mas a mulher acusa ele. Em quem acreditar? A Bíblia vai dizer que ele ficou irado, Potifar ficou irado com José. E nessa noite eu prego para pessoas que, quem sabe, carrega aos seus ombros, as suas costas, uma voz de acusação. Quem sabe você está aqui ou você me ouve em casa e você está sendo acusado de algo que você não fez. Você sabe que você não fez. Você sabe que não foi você. Mas a cúpula, a reunião dos amigos, quem sabe aquele chefe, quem sabe aquele abençoado, para não dizer outra coisa, tem te acusado. E os dias têm se passado e você vai ter que se apresentar lá e se defender de algo que você não fez. José não devia, mas ele foi acusado para que hoje, nos dias de hoje, nós entendemos como estupro. Você já viu como uma pessoa que é acusada de estupro é recebida numa penitenciária? Eu não sei você, mas eu tive o desprazer de ver isso na cidade de Foz do Iguaçu, da qual eu vim. A minha origem é de lá. E na 6ª subdivisão da Polícia Civil, numa certa manhã, e na época a federal era bem do lado assim, e a gente ia fazer identidade, aquelas coisas, era bem próximo assim e tal. E de repente entra um cara gritando, queridos. Gritando. E eu perguntei para a menina que trabalhava: o que está acontecendo? Eu falei assim: ele está sendo acusado de estupro, procurado há mais ou menos há 2 anos. E agora eles encontraram. E quem os acusa são famílias tradicionais da nossa cidade. Eles raspam a sobrancelha para identificar o estuprador. Vem comigo no texto, e eu quero convidar você a viajar comigo nessa hora. Quando José está sendo acusado de violentar a mulher do seu senhor, qual é o preço do seu sonho? Quem sabe apanhou bastante. Quem sabe ele foi violentado também. E o tempo se passou. A história vai dizer que ele ficou quase 10 anos. Depois tem mais alguns estudiosos, vai dizer mais 2 depois que ele interpreta. E a gente já chega lá. Quase entre 12 e 13 anos dentro de uma prisão.
A sua alma está violada. A sua dignidade também. Quem sabe doente, tuberculoso, até porque as prisões do mundo antigo eram sujas. Eram embaixo, não era pela lateral nem em cima, era embaixo. E quem sabe ele estava doente, enfermo. E a pergunta é: qual é o preço do seu sonho, querido? Quem sabe você está aqui nesse lugar hoje e só Deus sabe o que você tem vivido lá na sua casa, no seu lar. Quem sabe você deixou pessoas que você tanto ama com esse maldito vírus chamado Covid em casa ou num leito de hospital. Ou quem sabe eu prego nessa noite para pessoas que perderam alguém que tanto amava com esse vírus. E ouvindo o relato de pessoas é bem triste os relatos. Porque não te dá nem a oportunidade de você se despedir. Você não pode ir lá. E quem sabe nessa noite você está aqui, ou você nos ouve com o seu coração doendo. José está dentro de uma prisão, acusado de algo que ele não fez. Mas o mais interessante é que Deus não esqueceu dele. Eu quero te dizer nessa noite, eu não sei qual é o processo que você tem passado, que você tem vivido, que você ou vai passar por ele, quem sabe um cirúrgico daqui a alguns dias, mas eu quero te dizer que em tudo Deus está com você. Ele disse e deixa na palavra dele, promessa do Senhor, que ele não esqueceria de você até a consumação dos séculos. Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus é consolador. Você está triste, querido? Você está carregando aí um fardo que não é seu? Ô Lu, a gente veio no último do Origem, a gente achou que tinha uma palavra assim, power. Até o término, prometo para você que Deus vai te impulsionar a sair desse lugar que você se encontrava até os dias de hoje. Amém? José está e ele conhece dois personagens dentro da prisão. Um copeiro e um padeiro, a história você conhece. Ele interpreta o sonho dos dois. 3 ramos de uva e tal. Daqui 3 dias você estará lá você vai ser copeiro de Faraó. Cara, era bom no que fazia, pastor Laures. O segundo, vai falar, sinto muito, mas vai ter alguns pães no cesto em cima. E já era para você. E passou os dias, ele foi decapitado. No dia do aniversário de Faraó. Ou seja, tudo que ele interpretava acontecia. Mais tarde, a história você conhece. Ele interpreta os sonhos de Faraó. Faraó reúne a corte da época, dentro do mundo egípcio. Magos, bruxos, feiticeiros, toda a cúpula do mundo antigo. A Mesopotâmia estava lá, para tentar adivinhar o sonho de Faraó. E os caras não conseguiram. Só que o mais interessante, quando você está lendo a história, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E José fala assim para o cara, fala assim, não esquece de mim não. Só que o copeiro esqueceu de José. Quando você lê a história, você vai entender que ele esqueceu de José. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não vai esquecer de você. Você pode estar pagando um preço enorme por causa do seu sonho. Eu não sei em que parte do processo você está na sua história, na sua caminhada, mas eu quero te dizer algo nessa noite. Deus não vai esquecer de você até o término do processo. Quem sabe a parte você está na 1, no 2, no 3º pilar, no 4º, no 5º, não sei. Mas eu quero te dizer que Deus não vai esquecer de você dentro do processo. O processo não é para destruir você, querido.
O processo não é para tirar nada de você, é para você entender que o nome dele precisa ser glorificado. Ele precisa entender, moldar eu e você, tirar você da zona de conforto. O processo é para nós aprendermos que nós precisamos se prostrar e se render ao Senhor, sim, e sermos dependentes dele para tudo. Não é para punir você e nem eu. E eu tento imaginar quando chamam José, os caras não conseguem interpretar. Tem um estudioso, não sei se posso citar o nome, escreve algo bem legal sobre esse dia. E no mundo antigo sempre tinha, alguém perguntou para mim sobre o cajado lá, né? Cajado é denominação, é colocado como autoridade. E brinquei, acho que foi o nome. Até brinquei, o cajado depende como você quer usar ele. As pessoas usam cajado para bater nos outros. Não sei de onde vocês acharam que cajado é para bater nos outros. Cajado, querido, era usado para direcionar as ovelhas. Eu quero te dizer que nessa noite Deus está direcionando o meu sonho e o seu. Quantos crê? Você tem sonho, querido? Cajado nunca foi para bater ninguém. A única vez que cajado serviu para outra coisa, querido, foi para abrir o mar. Aí você pode viajar no sobrenatural de Deus. Você pode viajar no sobrenatural de Deus. Mas tem uma coisinha que no mundo antigo se usava muito, quando era para dar autoridade para alguém. Se chama cetro. Quantos já ouviram falar? E era para eleger alguém. Era para colocar alguém no andar de cima. E eu tento imaginar os feiticeiros. Você, eu. O outro, não, vai ser eu. Aí chega a outra, vai ser eu. Não foi nenhum deles. E Faraó, esse estudioso escreve que Faraó direcionou o seu cetro em direção a um ex-presidiário, a um menino renegado pelos seus próprios irmãos, a um cara que foi acusado de estupro. Eu quero te dizer nessa noite que você está diante de um Deus que muda história de vidas. Você crê nisso? O dia que nós entendermos a nossa origem, e me ajuda, se você for da raiz de Davi, do tronco de Jessé, você está no caminho certo. Se a sua origem é de lá, querido, você pode até passar por todos esses momentos dentro do processo, onde você tem chorado dentro do seu quarto, onde você tem chorado dentro de um leito de hospital, você passou numa UTI, você já tentou passar no vestibular um monte de vezes, eu não consigo. Eu tentei passar em vários concursos e nunca fui aprovado. Processo. O meu casamento não deu certo. E eu já tentei várias vezes encontrar alguém para andar comigo e eu não consigo. Processo. Quando você fez uma escolha de viver com Jesus, Ele disse que você comeria o melhor dessa terra, mas não disse o dia para mim e para você. E Isaías 1,19 vai dizer: se quiserdes e ouvirdes, comeremos o melhor dessa terra. Amém? E o mais interessante do texto é que Faraó dá ouvidos a José. Desde quando um egípcio vai dar ouvido a um menino de outro reino? Desde quando? Fala para mim. O cara mandava em tudo. Mandava soltar e prender. Alguns dias nós estávamos com o Kadosh e elas estavam brincando com um joguinho lá de palavras bíblicas. E naquele exato momento fizeram algumas perguntas pra gente. E eu, Paulinho, estava com o Alisson conversando, tomando sorvete.
E na minha memória veio porque um dia eu estava jogando com a Ana Beatriz Guedes. Ela estava ali agora há pouco. Filha de Paulo, Marcelo Guedes, Sandra Guedes. E um dia saiu uma pergunta assim, como reconhecer e entender os falsos profetas. E ela falou assim, deixa que eu responda, Tobias, porque eu sei. Eu falei, uau! E tinha lá no livro de Mateus, onde Jesus responde a alguém. E a resposta é pelos frutos. Se o processo que você está passando e vivendo não gerar frutos, cai fora. Cai fora. Tudo que você viver em Deus precisa gerar frutos. Se esse relacionamento que você está vivendo aí, querido, está te dando dor de cabeça e problema e não está gerando frutos em Deus, cai fora. Quer um exemplo? Eu vou dar para você. Um dia nós estávamos orando na chácara, e aí, glória sobe, glória desce na madrugada, e lá gera frutos, pastor Laures. As orações lá geram frutos. Para quem já foi lá, e já viveu dentro da Recanto Quadrangular, se não viveu ainda dá tempo, tem encontro com Deus, daqui uns dias nós vamos ter de novo, vai voltar, nós vamos voltar. Vai ter vigília, nós vamos voltar. Nossos retiros, nós vamos voltar. E aí nós orando lá, e aí um monte de casalzinho achando que estava bem. E aí era não. Ah, Tobias, Deus não responde isso, é não? Pergunta para o Diego e para a Carol para você ver se Deus não responde. E eles são meus afiliados. Tobias está expondo eles? Não, querido, eles estão aqui hoje. Os dois estão lá. E eu sou padrinho deles. E posso falar com muita autoridade e graça nessa noite. E nessa noite que era não. Chegou na Carol, passou. Acho que a Carol pensou assim, vai destruir meu relacionamento com o Tiago. Até brincava com ela, ela me disse isso. E dela ninguém falou nada. Os caras estão casados, os dois. Você vem encher a bola da Carol do Diego? Não, querido. Se o seu relacionamento não gera frutos, cai fora. O deles deram frutos, os caras estão casados. Alguns aninhos aí, né, Carol? E ela achando que Deus ia... Não. Quando você está na direção certa, querido, vai gerar frutos. Você sabe por que hoje nós, como cristãos, estamos sofrendo com uma palavrinha chamada divórcio? Porque tem para cristão, Deus só fala assim. Cuidado, hein? Porque Deus fala sim para um monte de cara. Daí passou 5, 6 meses, puf. Ó, pai, eu estou devolvendo ela. Como assim? Devolvendo ela? Eu já tive que ouvir isso, querido. Deixa eu relatar rapidamente aqui para mim ganhar um tempo. Isso quando eu cheguei aqui na igreja, muitos anos. Eu fui lá na 41, numa noite de domingo à noite, pastor. E tinha uma serva de Deus pregando naquela noite. Retetê de Jesus. Eu suava, querido. Eu suava naquela noite. E ela dizia assim: você que está buscando um relacionamento assim, assado. Eu tenho uma história para lhe contar. E ela disse que um certo jovem na cidade de São José do Rio Preto. Estão pregando para jovens, né? Amém? E esse jovem se apaixonou por uma jovem, por uma menina da igreja. Ele tocava, ele pregava, ele ministrava, seus pais, seus avós eram pastores. Ela até gostava ali a primeiro modo, mas não participava de nada. E não queria também. Ele falou assim, eu vou orar. Só que ele se apaixonou por ela. Os mais antigos dizem que paixão é igual água, né? O mar, as ondas do mar. E aí chegou um momento, ele falou, eu tenho 21 anos. Ele foi conversar com seus pais disseram, ó, filho, a gente não sente, a gente não vê ela querer viver as coisas de Deus, como você faz desde pequeno. Pai, mas eu a amo. Então a escolha é sua. Agora você tem maioridade, você tem 21 anos. E aí chegou nos seus avós, sabe aqueles velhinhos assim que ora, aqueles avós amáveis, eram os avós dele. Vô, não. O vô vai dizer a mesma coisa que seu pai falou na reunião familiar.
E um belo dia ele foi orar. Preste atenção na mensagem. E o Espírito Santo de Deus não respondeu ele. Que isso, Tobias? No dia que ele quis saber, Deus não respondeu ele. Mas os dias foram passando. Ele foi até os pais dela, pediu a mão, aquela coisa toda que você já sabe, ou você já passou, ou você está fazendo, ou você vai fazer. E não é errado você ir pedir para o pai da noiva, pelo menos, né? Tem que enfrentar o sargento. E ele foi. Mas certa feita, quando estava tudo marcado, tudo feito, Adriana, tudo comprado, tudo certo, aquela coisa de pastor à igreja, marcada, aquela coisa. Ele inventou de ir numa vigília. E de repente ele estava ministrando. E o Espírito de Deus veio, levou ele para outra atmosfera. Mas o problema era, já tinha marcado. Ele ouviu a voz de Deus, mas ele já tinha marcado. E casou. Os pais não tinham mais o que fazer. E ele seguiu o seu rumo. 13 anos depois. Eu disse 13. Ela chega e diz: eu estou indo embora. Para mim já deu essas coisas de Deus. Eu não sei viver igual você, prega, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexta, domingo, tudo é Jesus. Para mim não dá. Meu negócio é surfar, meu negócio é malhar, meu negócio é correr na praia. E você insiste com essas coisas de Deus. Eu estou fora. Ele até tentou, querido. Quando você chega diante de uma juíza, não era assim? Reconciliar, né? Tem que reconciliar aquela coisa. A juíza até tentou. Primeira, segunda, aquela coisa toda. Na última vez, ele foi subir assim, ó, no cartório. Segundo ele, um homem de capa preta disse assim: eu não te avisei? Ele achou estranha aquela voz. Eu não te avisei? E ele pensou: mas um homem de capa preta, ele vai assinar o seu divórcio. Ô Tobias, está pregando um culto de cristão. Que bom. Qual é o preço do seu sonho? E chora na frente de um juiz de direito, por não ouvir a voz do Espírito Santo. Qual é o preço do seu sonho? Não é fácil pregar isso aqui, querido. Vou te dizer que não é nem um pouquinho. Por quê, Tobias? Porque eu nem casei. Mas eu vou te dizer uma coisa, já tive que ir lá atender vários casais assim, nessa circunstância. E é bem difícil, irmão. Porque você começa a pegar os relatos, como iniciou. Um conselho de irmão, não sei se posso ser de pastor nessa hora, mas não queira resolver os seus problemas que você tinha lá no namoro, no seu casamento, que vai dar problema. Porque a hora que você vai ouvir os relatos, começou lá atrás, querido, o problema. E ele se extinguiu assim. Não queira arrumar os problemas do seu namoro, que você tinha no namoro, para querer resolver no casamento. Se você quer ser feliz em Deus, resolva antes. E eu nem sei por que eu vim pregar isso. Numa mensagem de origem. Mas alguém aqui precisa arrumar a casa para viver os sonhos de Deus. Para terminar, quando ele interpreta o sonho, ele vai dizer sobre 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E o mais interessante é que ele dá uma estratégia para Faraó ainda. Quando você estiver bem na parada, 7 anos assim, só de bênção, como diz o pastor Lauro, só de vitória.
Guarde. Para quando tiver o problema lá dos 7 anos das magras, você tem tudo guardadinho aí. Meteu uma estratégia para Faraó. Deixa eu falar uma coisa para você. No nosso processo em Deus, a gente precisa ter estratégias. Quantos entenderam? Nós precisamos ter estratégias dentro do nosso processo, da nossa caminhada. Se a gente tiver estratégias, queridos, e deixa eu falar 3 conceitos rapidinho assim, de estratégias, para ter uma boa estratégia para a gente conquistar, né? Oração. Notou? Tobias está falando de oração no seu quarto? Eu falei, não, querido, isso daí é algo seu pessoal com Deus. É lugar de intimidade, o quarto. É você e Deus tete a tete. Casais que não oram com a sua esposa, começa a refletir nisso, porque nesse processo os dois fazem parte. A Bíblia diz que os dois são só um, né? E às vezes tem muita gente que tira a esposa do processo, ou vice-versa, né? E aí precisa andar junto. Namorado também, você quer casar, tem que andar junto ali, né? Senão uma hora vai dar problema. Mas a oração no quarto é onde você busca a intimidade em Deus. Mas eu quero te dizer que na sua casa e no seu quarto não tem altar. E na minha caminhada aprendi algo sensacional com um servo de Deus que dizia assim, ó, lá na intimidade, na busca, você vai ouvir a voz de Deus, Ele vai te direcionar. Mas o dia que Ele tiver algo grande para te entregar, aqui ó, é no altar. É por isso que se você tem alguma coisa, uma rixa com o seu irmão, resolva aí, depois vem trazer a sua oferta. No altar. Tobias, não é regra. Então faz do seu jeito. O processo de oração, o melhor que você pode encontrar vai ser esse. Você pode ter certeza. Segundo, compartilhar. Se você é individualista, querido, começa a refletir melhor. Quer ver um exemplo? José não pensou só nele no sonho. Os cabeção não entenderam nada. Ele falou, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Se você ler o resto da história, eu não tenho tempo para isso, se curvaram mesmo. Só que José não pensou só nele. José pensou no todo. E o pastor Lauro tem pregado aqui falado sobre unidade, não tem? Mais tarde, você pode ver que Simeão fica, um das tribos. Quando chegou na época das magas, o baixinho, o menor, Benjamim já tinha nascido. Simeão fica e depois ele manda chamar e vem a família inteira. Dentro do palácio real de Faraó. Compartilhar, unidade. Terceiro e último, e juro para você, a gente tem que entender qual é a nossa origem. Qual é a sua origem? Qual é a sua origem? Eu disse que as mulheres da Bíblia vêm aí, né? Forte, um tema forte. Nós precisamos entender qual é a nossa origem. Quem somos nós? José sabia quem ele era. José passa pelo momento de dificuldade no poço. José vai, se torna, vendem ele. José não para. José está dentro da prisão, José está lá, firme e forte. E aí Deus vem e exalta José. Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa noite. Qual é a sua origem? Thalita, por gentileza. Qual é a sua origem? Quem sabe você está passando por um momento no processo de muita dificuldade na sua vida.
de muita, onde você tem chorado bastante aos pés do Senhor e pedindo algo a Deus. Eu prego nessa noite para mulheres casadas que têm pedido um filho para Deus. E se você me ouve em casa, você já se casou há alguns anos e fala: Senhor, eu preciso ter um filho. Nós precisamos ter um filho em casa. E a madre não abre. Se você entender aqui na origem e entender quem era Raquel, ela era estéril. Muitas mulheres na Bíblia eram estéreis. Raquel era estéril. Raquel era estéril. Deus abre, a madre dela gera José e depois Benjamim. Mais tarde, 14 filhos. Lia gerou mais que ela. De renegada a virtuosa. Quem sabe você tem sido renegado por alguns porque você resolveu servir a Deus. Mas não se assuste, porque quando nós reconhecemos a nossa origem, aqueles que não acreditavam em você, no seu chamado, um dia vai vir junto. Você toma posse disso? E o canal é você. A raiz é você. Para mudar a história da sua família, começa por você. O sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. A origem é essa. Ele morre velho. Claro, a história vai dizer ele casa de novo e vai gerar Manassés e Efraim. Mas é interessante que nós estudamos, Diego Borges, as 12 tribos. Não poderia ser 13? É um grande mistério. Por que que não Diná? A Bíblia só cita ela uma vez. Adriana. Por que não Diná, pastor? Por que não Diná? Você vai estudar mais um pouco a fundo, você vai entender que tem duas delas que você não vai encontrar tão fácil mais na história de Israel. E a tutora era uma mulher também, Zil. Mas isso é uma história para outro dia. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nessa noite eu fiquei muito feliz de ser o último. A minha origem é daqui, desse ministério chamado 9 Jovens. Fui gerado aqui por Patrícia Matos Antunes e depois veio o Rafão. E Deus me chamou para ser intercessor. Algo que ninguém queria muitas vezes fazer. Quem sabe Deus te chamou dentro do reino dele para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Começa aí. Quando você entende qual a sua origem, não importa o que você vai fazer dentro do reino de Deus, mas vai chegar um dia de tanto você andar com Ele, ser próximo dEle, que Ele vai te colocar no andar de cima. Está falando, a pessoa que está falando com você era quem julgava o altar de Deus. Eu adorava julgar o altar de Deus. Quem esse fulano pensa que é? Quem que essa menina acha que ela é? E um dia eu fui numa vigília e Deus falou assim: o altar é meu. Amós capítulo de número 9. Fere a sua língua, fere a sua boca os capitéis. A serva de Deus falava naquela noite. Porque o altar é meu. E eu cheguei aqui, julgava músico, dizia que a mensagem estava ruim, a música nunca foi para nós, querida. A música é para adorar a Deus, para exaltar o nome dEle. A palavra de Deus, ela vem como fogo, vem como martelo, sim, vem como espada. E enquanto nós não entendemos qual é a nossa origem, e o dia que nós entendemos qual é a nossa origem, nós não vamos precisar julgar o altar de Deus e quem vai pregar. Sabe por quê? Porque um dia quem sabe quem vai pregar é você, quem vai tocar é você, quem vai cantar é você, quem vai ministrar é você.
de tanto que você julgou, um dia Deus vai te colocar aqui em cima, ou vai te colocar como ministro em algum lugar para você ministrar, quem sabe aí na sua igreja.